Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu tenho certeza que vai chegar na hora certa, no momento certo da sua vida. É para você aqui que Deus está te pedindo algo, para você renunciar a algo, entregar, fazer uma oferta no altar do Senhor, uma oferta de confiança, sabe? Eu quero ler com vocês aqui o que Deus direcionou, que está lá, e eu vou ser bem direta, tá? Bem objetiva aqui com vocês nesse vídeo, porque eu quero deixar bem claro as coisas, sem ficar dando voltas, tá? Te direcionar, porque esse vídeo caiu aqui, né, para Deus te direcionar para esse tempo, para essa hora na sua vida, onde muitas vezes nós nos deparamos com o Senhor nos pedindo algo, mas a gente não sabe como, a gente fica com aquele medo, incerteza, sabe, com aquelas dúvidas. Então Deus me trouxe aqui, sabe, nesse vídeo, através desse vídeo, para te dar uma direção. Amém? Aqui vamos ler juntos e lembrando, tá? Quando a palavra de Deus vem de uma forma pontual na nossa vida, quando Deus já está falando conosco, ele traz, né, para confirmar, para nos edificar, consolar, sabe, nos encorajar a tomar um passo em direção àquilo que ele já está falando comigo, com você, tá bom? Então vamos ler juntos lá o que fala em Gênesis 22, onde é aquela passagem que Deus prova a Abraão, pedindo o seu Isaac, o filho da promessa. Sabe? E aqui vamos ler juntos, onde diz assim, ó, vamos ler um pouco. Passando algum tempo depois, pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Olha só a obediência, né, de Abraão. Eu quero que você observe isso também. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, Isaque, vamos lá. Depois de adorar, voltaremos. Olha só o coração de Abraão para esse ato que Deus pediu para ele, né? Essa oferta, esse sacrifício. No coração dele estava o quê? Vamos adorar a Deus. Então, que você possa também aprender com Abraão, se inspirar, que quando a gente entrega algo a Deus, que seja como um ato de adoração ao Senhor. Sabe? E voltaremos. Olha só, a fé de Abraão era tanta que para ele poderia, a fé dele em Deus era tanta que ele poderia matar ali seu filho, sacrificar, que ele estava crendo que Deus, ele era fiel até mesmo para ressuscitar Isaac, trazer ele de volta dos mortos. Olha isso. Tanto que ele falou, depois de adorar, voltaremos. Então ele estava crendo ali que o Senhor iria fazer algo por eles, sabe? Então Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai. E sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre o altar arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha e o colocou, né,
sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Olha isso. E eu não sei, mulher, homem que está aqui agora, você que está vendo e ouvindo esse vídeo, eu não sei qual a renúncia, qual a entrega que Deus te pede. Sabe? Se é o seu sonho, seus planos, sua profissão, sabe? Não sei. Sua vida, né? Suas atitudes, seus pensamentos, comportamentos. Não sei o que Deus está te pedindo, mas saiba que olha só o que acontece depois de Abraão ter ido adorar, depois de Abraão ter tido essa fé, sabe? De ter entregado aquilo que o Senhor pediu. No versículo 13 diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Então saiba que quando Abraão fez esse ato de entrega, Deus já tinha a provisão lá. Você viu que a ordem do Senhor era que Abraão saísse e fosse lá no monte sacrificar Isaac. E mal Abraão sabia que lá o Senhor já tinha preparado o carneiro para ser o sacrifício no lugar, sabe? Então, às vezes, você que tá aqui, Deus só espera um passo de fé de mim, de você, para que Deus mostre Ele como um Deus provedor de todas as coisas em nossas vidas. A mesma coisa, eu vou ler com vocês o que está escrito lá em 1 Reis, no capítulo 17, onde Elias foi alimentado por corvos. Olha isso, quando fala aqui assim, ó. Elias, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. De novo, né? Olha só essa palavrinha lá que está chamando tanto a minha atenção aqui quando a gente lê as escrituras e tudo mais. Você percebe que existem provisões de Deus ao nosso favor quando a gente dá o nosso passo de fé e a gente vai em direção àquilo que o Senhor está nos direcionando, sabe? Porque lá, nesse local, existe a bênção do Senhor que está nos esperando. Então, sabe, quando Deus, ele direciona a gente para algo, é porque ele já providenciou, ele já proveu todas as coisas. Tudo que você precisa para realizar essa missão, para você até mesmo cumprir com o seu propósito de vida aqui na Terra, sabe? Tudo ele já proveu. Basta a gente dar o nosso passo de fé, sabe? De confiança em Deus. E se você for ler mais as escrituras, por isso que é muito importante a gente ler a palavra de Deus, a gente meditar na palavra de Deus. E porque a gente começa a ver o caráter de Deus. E como ele se move todas as vezes que ele falou, né, para os seus filhos, para os profetas, para as pessoas. Saia da onde eu estou te ordenando e vá para onde eu estou te direcionando. Deus, ele proveu todas as coisas. E a gente consegue observar, né, como Deus, ele é um Deus cuidadoso, zeloso, protetor, provedor, sabe? Deus, ele
prover todas as coisas que nós precisamos quando nós obedecemos a Ele, quando nós temos uma palavra dele e nós simplesmente fazemos o quê? Igual Abraão, com coração adorador, nós renunciamos, entregamos, queimamos as nossas carroças, igual tá lá que a passagem quando diz que Eliseu seguiu o profeta Elias. Eliseu, ele atendeu esse chamado que Deus tinha, né, para a vida dele, ali para ele seguir o profeta Elias, aprender tudo com o profeta Elias, que ele seria basicamente o sucessor, e ele foi até então sucessor de Elias. Então Eliseu, quando ele foi chamado, ele tinha já a sua profissão, ele tinha as suas coisas, e ali diz as escrituras que ele simplesmente ele obedeceu a Deus, ele aceitou esse chamado e ele simplesmente queimou suas carroças, seus bois, queimou a sua vida como se fosse isso. Ele queimou o seu passado, a sua segurança, o seu sustento, porque eu quero trazer aqui também, eu sinto Deus, sinto graça de Deus liberar isso, porque muitas vezes quando Deus pede algo pra gente, a gente fica na nossa mentalidade de tipo, ai, mas isso aqui é meu sustento, isso aqui é minha segurança, ai, como será? Ai, e se faltar? Ai, e se acontecer isso? O se da vida, sabe? E isso, mulher e homem que tá ouvindo aqui, tá vendo esse vídeo, esse padrão de pensamento, essa fortaleza maligna é o que o mundo enraizou em nós. Porque o nosso sustento, a nossa provisão, tudo vem de Deus. É tudo sobre ele, para ele, todas as coisas. Então, saia hoje desse casulo, dessa mentalidade de escravidão. A palavra de Deus já diz que nós somos transformados pelo quê? Pela renovação da nossa mente, nossa mentalidade. Então, a gente tem que trocar, colocar, ao invés de você colocar a sua confiança, o seu sustento, enfim, a sua segurança em algo ou em alguém, eleva isso, coloca isso para o Senhor. Que o seu sustento, a sua provisão, tudo vem dele. Não de coisas nem de pessoas. Gente, eu já ouvi tantos testemunhos, e eu também tenho muitos testemunhos sobre a provisão de Deus, sobre o sustento de Deus, portas que Deus abre que puramente não é porque eu sou capaz, eu sou, né, tipo, treinada, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho diploma disso. Não! É simplesmente pela graça, favor providencial, pela providência de Deus na minha vida. Sabe? Muitas portas na minha vida foram assim. Eu ouço, eu não sei que meio, né? Você está inserido, está inserida. Eu estou no meio de pessoas que são de Deus, que ouvem a voz de Deus, que obedecem a Deus, que, sabe, querem, que andam uma jornada, que tem uma jornada, que andam com Deus. Então, essas pessoas, eu ouço muitos testemunhos de provisão de Deus, de sustento de Deus, sabe? E as pessoas, o quê? Felizes, vivendo a plenitude de Deus para a vida delas. Então, é assim, quando Deus, ele chama a gente, sabe, para queimar as nossas carroças, tá? É porque ele sabe o que ele está fazendo. Sabe? E igual Pedro, quando Jesus, né, o encontrou lá, quando teve a pesca maravilhosa, Pedro ali estava no melhor momento da profissão dele, da vida dele, sabe? Teve uma pesca maravilhosa. Nossa, ali ele conseguiria o quê? Pagar as suas coisas, conseguiria ter o seu sustento, seu alimento, tudo. Mas ali Deus, Jesus o encontrou e chamou, falou: Pedro, larga tudo e me segue. Deus transformou ele ali de pescador de peixes para pescador de homens. E se você for observar as escrituras mais à frente, devido a essa obediência de Pedro, sabe, dessa renúncia que Pedro fez, até a sombra de Pedro, quando ele passava, curava os enfermos. Sabe, ele começou a viver milagres, maravilhas, provisão, tudo sustento do próprio Deus. Sabe? Por esse ato dele de entrega, de renúncia, de obediência a Deus. Sabe? Assim, como a gente viu tanto na vida de Abraão, de Eliseu, de Pedro, tantos outros personagens, tantos heróis da fé que a gente pode se inspirar na palavra de Deus e até mesmo, como eu disse aqui,
outras pessoas que hoje estão aqui conosco, nesse século, nesse mundo, que passam por isso também, onde a gente olha e fala, uau, só poderia ser Deus. Porque Deus quer mostrar, Deus quer levantar uma geração que nada desse mundo, coisas, pessoas, seja o rei do coração, mas sim, simplesmente Deus. Ele que, quando ele olhar para nós, vê que em primeiro lugar existe o que? Ele em nossos corações. Que o dinheiro, coisas, pessoas não roube esse lugar. Não roube esse lugar. Entende? Então, que você possa ser essa pessoa. Independente do que Deus está te pedindo, larga e vá. Porque tudo que você precisa, Ele proverá. Todo o seu sustento. Para onde Ele está te direcionando. Sabe essa palavrinha que a gente leu aqui? Lá? Lá tem a provisão específica, objetiva, direcionada para sua vida. Amém? Não seja igual a mulher de Ló. Quando Deus pediu para eles saírem de Sodoma e Gomorra, eles até saíram, mas no caminho, a mulher de Ló olhou para trás, olhou para o seu passado ali e ela fez. O que aconteceu com ela? Ela se tornou o quê? Estátua de sal. Ela morreu, pereceu no caminho. Então, que você possa ser essa pessoa, que você vá em direção ao novo de Deus para sua vida. Largue o que tem que largar, queime as suas carroças, renuncie o que você tem que renunciar. E não olhe para trás. Fixe os seus olhos em Deus e vá em direção àquilo que o Senhor está te direcionando. Porque pode ter certeza que lá Ele vai providenciar tudo. Já está preparado, já está feito. Ele já proveu tudo que você precisa. Só está esperando o quê? Você chegar lá. Tomar esse passo de fé, de obediência, de renúncia, sabe? E chegar lá. E ir para lá, que lá tem a provisão de Deus para a sua vida. Até mesmo, igual a gente viu com Abraão, o que nem passou na mente dele, sabe? Deus já tinha preparado. O carneiro ali já estava vivo, já estava de idade, enfim, ele já existia. Entende? Já existia e Abraão mal sabia, mas o Senhor já tinha lá preparado para ele. Amém? Então, que você possa, de fato, ouvir a voz de Deus, possa ser uma filha, um filho obediente. E uma das coisas, uma das armas, né, os segredos aqui, porque muitas vezes eu sei que é difícil, sabe, a gente tomar determinadas atitudes, principalmente quando a gente não está muito familiarizada ainda com o caráter de Deus, sabe, quando a gente não tem intimidade, a gente não conhece o suficiente ainda. Eu sei que muitas vezes parece algo difícil para nós. Mas à medida que a gente vai conhecendo mais de Deus, isso se torna tão maravilhoso, tão leve. Então, o meu conselho para você é: renove a sua mente, sabe? Coloca a sua mente sobre a obediência, o senhorio, sobre o favor de Deus na sua vida, sabe? Leve os seus pensamentos para Deus. Louve a Deus, o adore. Porque à medida que você vai louvando, adorando a Deus, a Cristo, você vai se tornando, ele vai se tornando aquilo que você está adorando, sabe? Então fica mais fácil você renunciar, você fica mais leve, porque o próprio Deus, ele vai te lavando, te purificando, te tirando de casulos que te aprisionam, sabe? Sabe essa prisão que nos impede muitas vezes de tomar determinados passos na nossa vida? Ele vai tirando a gente do casulo da incredulidade, do medo, da insegurança, sabe? Ele vai tirando, vai tirando. Eu sou testemunha viva disso. Então, eu lembro quando Deus me chamou para fazer aulas de canto, para adorar a Ele. Eu frequentava uma igreja que eu fazia parte do ministério de louvor. E ali eu falava para o Senhor: Senhor, depois dessa idade já crescida, o Senhor quer que eu aprenda, né, a louvar, a ministrar louvor e tal. Por quê? Por que não me chamou desde pequena para fazer isso? Aqueles questionamentos, sabe? E ali, Deus, ele me mostrou o porquê. Porque à medida que eu louvava Ele, à medida que eu ia adorando, eu era transformada, eu estava sendo transformada, lapidada, e de glória em glória, Deus ia ali me lapidando, transformando, para chegar à estatura que Ele estava requerendo de mim.
sabe? Então, o louvor é uma arma que a gente tem em nossas mãos, poderosa, para a gente poder simplesmente romper com casulos, com correntes, grilhões que nos aprisionam, que nos impede de tomar esse posicionamento, esse passo de fé que Deus, na caminhada cristã, a gente passa por isso, que Deus nos pede. Sim, porque a nossa vida, quando a gente caminha com Ele, a gente fala: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua, para a tua glória, para o teu louvor. Então, é automático que Ele vai nos pedir algo, sabe? Que Ele vai nos pedir, porque a vida cristã é isso, é renúncia, é entrega. Mas eu posso te dizer uma coisa: vale a pena, porque à medida que a gente entrega o que é nosso, Ele entrega pra gente o que é dele. À medida que a gente renuncia aquilo que é nosso, muitas vezes nossos desejos, sabe, os nossos sonhos, ele entrega os dele para nós. Que eu posso te dizer que sempre, sempre é maior e melhor do que os nossos. Tá? Mas isso a gente vai descobrindo depois, na caminhada, quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a dar os passos de fé, a gente começa a acessar o lá, né, que a gente falou aqui, quando a gente começa a ir a lugares, a fazer coisas, a viver, experimentar coisas que a nossa obediência, a nossa fé em Deus nos leva a viver. Quando a gente começa a viver isso, a gente fala: uau, ainda bem que eu renunciei, ainda bem que eu entreguei, ainda bem que eu obedeci. Entende? Mas a gente vai saber isso só depois. Você viu que Abraão ficou sabendo da provisão só depois. Mas antes é difícil quando a gente não sabe, né? Então não cabe a nós querer saber o amanhã, né? O amanhã a Deus pertence. Cabe a nós ter confiança e fé no Deus que já fez o nosso amanhã, que já tem escrito o nosso amanhã. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, cabe a nós isso. E o amanhã, o depois, tudo cabe a Ele. Entregar o quê? A gente tem que lançar sobre Ele. Por isso que Ele fala pra gente: lança sobre mim todas as vossas preocupações. Sabe? Então, faça isso hoje. Lance sobre Ele. Sabe? Todas as suas dúvidas, medo, insegurança, preocupações. E louve a Deus, porque o louvor é uma arma poderosa. A mesma coisa, assim, aqui nesse vídeo eu vou te dar duas armas, né? Tanto o louvor que a gente falou, como a oração. A oração, ela é poderosa. Ali fala, quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles adoravam, eles estavam orando e adorando a Deus. E simplesmente cadeias foram quebradas. Ali, sabe? O inferno estremeceu. Ore a Deus, apresente a Ele todas as suas causas, preocupações. Quando você ora, Deus, Ele é um Deus que ouve, tá? As orações. Quando você ora, e você também precisa aprender a ouvir a Deus. Sabe que no canal a gente já tem um vídeo falando como ouvir a voz de Deus. Então, vai lá nesse vídeo, porque quando a gente ora, a gente também tem, a oração é uma conversa com Deus. Então a gente tem que ter aquele momento também de escuta, porque você vai escutar a voz de Deus, e como eu, né? Tipo, Deus me pediu algumas renúncias, algumas coisas, e foi nesse momento, sabe, tanto de adoração, louvor, como de oração, que Deus me deixou bem clara a direção que Ele queria para minha vida. Sabe? É nesse momento da oração, da conversa com Deus, sabe? Dos momentos que eu falo e depois eu me calo, fico em silêncio, fico contemplando. Já tô dando a terceira dica aqui para vocês também, viu? Quando eu contemplo, né? Ali eu começo a contemplar, eu olho pro céu, olho para as estrelas, olho pro pôr do sol, olho. Gente, a gente vai contemplando e ali Deus vai falando. Porque quando a gente contempla, a gente fica em silêncio. Você fica em silêncio. Só fica contemplando e ali Deus vai te enchendo, falando, deixando claro aquilo que Ele tem para sua vida, tá? E é aí que você vai começando a
ter mais contato, tendo mais intimidade com Deus, você passa a conhecê-lo melhor, e aí você fala: Uau, é nesse Deus, é por esse Deus, sim, que eu vou renunciar a tudo. É por esse amor, é por esse cuidado, sabe? Gente, é sobrenatural, assim, vale a pena. Então, faça isso, né? Se você tá aí nesse processo de entrega, de renúncia, e você ainda é difícil para você, faça isso, pratique. Aqui você aprendeu o que? Essas três armaduras, vamos dizer assim, essas três armas poderosas, que é o louvor, a adoração a Deus, a oração e a contemplação. Contemple, porque na medida que você contempla, você vai ouvindo, vai discernindo aquilo que o Senhor está falando com você. Sabe? Quando eu estava assim, Deus falou para mim nesses momentos, filha, confia em mim. Eis que eu estou contigo todos os dias da sua vida. Simplesmente seja forte e corajosa. Eu já preparei todas as coisas para você. Apenas obedeça. Apenas tenha fé. Fé e persistência. E ali me encheu de tal forma que eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu não vou ser igual a mulher de Ló, não vou olhar para trás. Eu vou seguir em frente, porque a minha vida é tua. A minha vida é para a tua glória. Seja igual a palavra de Deus diz, seja comendo, seja o que você fizer, comendo, bebendo, seja o que for, seja para a glória de Deus. Fazei para a glória de Deus. Então você está aqui na terra por um propósito, e esse propósito é você glorificar a Deus com a sua vida. Entende? Então, para esse vídeo, nossa, até nos estendemos aqui, mas amém, Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que você que está aqui ouvindo, vendo esse vídeo, é porque Deus está falando com você. É porque você precisa ouvir isso de Deus. Se essa palavra foi para você, digita também aqui nos comentários. Eu sempre falo que todo vídeo é um portal espiritual e a gente para selar, para concordar, sabe? E tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Então liga aqui na terra, digita amém aqui embaixo nos comentários. E também se você conhece alguma pessoa que também precisa dessa palavra de encorajamento, sabe, de edificação, de consolo, envia para essa pessoa também, seja bênção na vida de alguém, em nome de Jesus. Amém? E se você não me segue ainda no Instagram, eu vou deixar o link aqui abaixo, me segue lá. Lá eu posto mais dia a dia. Lá eu conto também algumas novidades a mais e tal. E você, mulher, que está aqui também ouvindo esse vídeo, se você quiser se juntar, né, com um exército de mulheres, que é Mulheres de Sião, eu vou deixar aqui também o link aqui abaixo para você entrar. É de forma gratuita, tá? É um exército de mulheres que estão juntas, unidas para crescer espiritualmente, tá? Então temos várias surpresas nesse grupo, até mesmo dando um spoiler aqui. Agora em agosto nós iremos viver uma experiência presencialmente com essas mulheres, onde Deus preparou todas as coisas, cada detalhe, teremos muitas dinâmicas proféticas, vai estar a coisa mais linda, mais linda. Então vamos juntas viver essa experiência também, você mulher que está aqui também me ouvindo, aqui me segue no YouTube, então faça isso, faça parte também do que o Senhor está fazendo. Agora em agosto, eu inicio na escola da Bethel, na BCSM, na escola de avivamento sobrenatural de Deus, sabe? É uma escola muito, muito poderosa, assim, Deus se move tremendamente, então eu vou aprender ainda mais coisas para compartilhar aqui com vocês. E também com você, mulher, que estiver nesse grupo, Mulheres de Sião, também lá tem coisas exclusivas para você, tá bom? Então é isso, que esse vídeo tenha te abençoado em nome de Jesus e que a partir desse vídeo, agora, você possa romper, em nome de Jesus, romper em fé. Depois até escuta esse louvor que veio agora na minha mente, em nome de Jesus e nada em vão, romper em fé, em fé. Escuta esse louvor e vai contemplar o Senhor, que eu tenho certeza que Deus vai colocar uma fé, recebe uma fé inabalável no seu coração, em nome de Jesus. E siga para essa nova direção, esse novo desafio que Deus tem para sua vida. Que posso te dizer, é para te dar um futuro bom,
perfeito e agradável. Amém? Não é para te fazer mal, não é para te diminuir, não é para fazer você voltar para trás. Regredir, né? A palavra do mundo, não é para fazer você regredir, é ao contrário, é para fazer você avançar para aquilo que ele tem para sua vida. Amém? Eu não ia liberar isso, mas se Deus está mandando, recebe em nome de Jesus. Amém? Beijos e até o próximo vídeo.